Bom dia a todos, meu nome é Alberto Shimahara, sou um dos engenheiros de aplicação da OpenCAD e serei o apresentador deste webinar sobre estatística com MATLAB para iniciantes. Eu tenho aqui comigo uma equipe de apoio que ajudará a atendê-los enquanto eu faço a apresentação. Um deles é o engenheiro de aplicação também, Leandro Muniz. Alguns avisos antes de começarmos. Os microfones de vocês ficarão em modo mudo. Caso queiram fazer alguma pergunta por voz, basta clicar na mãozinha e habilitaremos seu microfone. Se tiverem dúvidas durante a apresentação, vocês podem também utilizar o quadro de questões. A equipe de apoio responderá também pelo quadro de questões e as perguntas que forem mais recorrentes eu responderei por voz. A apresentação terá a duração de aproximadamente 40 minutos, com cerca de 5 minutos ao final para eventuais dúvidas e comentários. Este webinar será gravado. Uma versão editada deste vídeo será disponibilizada em nosso canal no YouTube em até 3 dias úteis. Todos que estão aqui certamente estão buscando mais conhecimento, melhor colocação profissional, entre outras coisas. Por isso, para quem ainda não conhece, fica a dica do portal de cursos online OpenCAD University. Dentre os cursos, existe um gratuito, introdutório ao conceito de Model-Based Design. Ao final do webinar, peço que respondam a pesquisa de satisfação sobre esse webinar. Ela vai aparecer automaticamente assim que você sair do webinar. São apenas 6 questões, tomará menos de 1 minuto do seu tempo. Mas é muito importante saber sua opinião para que possamos melhorar cada vez mais esses eventos. Uma das questões é sobre suas sugestões de temas para os próximos webinars, sobre o que vocês gostariam de aprender mais aqui com nossos engenheiros. Na medida do possível, incluiremos esses novos temas em nossa programação de webinars. Então, vamos começar? Nosso tema é sobre aplicação de estatística em MATLAB. Atualmente, a gente vê uma grande aplicação, né, de dados globalmente aplicados. Né? Tanto é que a carreira de cientista de dados, engenheiro de dados, está aumentando. Né? Então, a quantidade de dados está ficando muito alta para se manipular. Né? Um dos fatores é a integração. Né? Então, nós estamos entrando na quarta geração da indústria, né? Indústria 4.0. A ideia é que todos os sistemas e serviços estejam interconectados. Então, a integração, desde nível dos dados até ao nível de sistema de negócio, né, se integrem. Né? Então, a mesma coisa também vai ocorrer quando falamos da nossa casa. Né? A gente vê muita coisa ligada à IoT. Né? E toda esse ambiente que a gente vê, desde análise de dados, integrar o ambiente IoT, vai requerer muita modelagem, muita simulação, né, e geração de código. O que a gente mostra é que uma dessas maneiras de eu gerar esse desenvolvimento, essa aplicação, né, é utilizando o conceito de Model-Based Design. Né? Então,
o conceito de model-based design é eu obter uma pesquisa, né, ou pesquisar um determinado problema, né, obter uma solução, né, seja analisando os dados, como é o caso da estatística, né, obter informação a partir dos modelamentos de dados, né, obter um algoritmo, né, que consiga trabalhar com essas massas de dados para que eu consiga aplicar no meu ambiente, né, de desenvolvimento e consiga gerar uma implementação, né. Principalmente também gerando o quê? Sempre uma verificação contínua. Tá? Então eu consiga validar e verificar os meus conceitos, os meus modelamentos em paralelo. Né? Qual que é o benefício disso? Por ser um ciclo, eu consigo sempre rastrear aonde que foi determinada a falha e poder voltar e corrigi-lo de uma maneira rápida e eficaz. Né? E também gerar um time to marketing adequado para as minhas necessidades. Tá? Com o MATLAB, indiferente a plataforma de dados que você vai trabalhar, tá? Eu consigo habilitar acesso a essa implementação. Seja um arquivo, desde um texto, uma informação de web, um áudio, né? Poder acessar um banco de dados, né? Poder fazer processamento em larga escala, por exemplo, num sistema Hadoop, né? Gerar conexão com alguns hardwares dedicados à aquisição de dados, osciloscópios, medidores de precisão, né? Ou mesmo protocolos de rede. Tá? Então, por exemplo, uma rede CAN, que a gente aplica normalmente numa rede veicular, né? Ou uma rede OPC, que a gente consegue aplicar isso num sistema de processo, né? Em sistemas industriais, né? Por exemplo. Né? Então, uma ideia seria você poder implementar, né? Interfaces, tá? Dentro do MATLAB. Deixa eu rodar uma aqui. Esse aqui é exemplo de uma interface, no caso ele vai pegar o áudio gerado pelo meu PC, né? Então quando eu inicio aqui o Start Streaming, né? Eu estou falando, vocês podem ver aqui as oscilações de frequência, né? E eu no domínio, né? Então estou apresentando aqui as frequências, então quando eu estou falando, vocês podem ver que as frequências mudam, som, som, certo? Essa é uma interface de aquisição de dados, ele aplica o Data Acquisition, né, e usa os meus canais de áudio, tá, para poder gerar esses gráficos. Essa interface foi criada dentro do MATLAB, tá? Então, a ideia é, não importa a forma como eu vou adquirir meus dados, tá? Eu posso trabalhar com ela das diversas maneiras possíveis. Tá? Então, nós como engenheiro, você cientista ou analista, né, não importa a área, né? O que nós queremos? Nós queremos prever um fenômeno, né, normalmente, um fenômeno futuro. Tá? Então, eu tenho que dados experimentais e eu quero gerar uma visão de como que vai ser o meu sistema, né? Eu quero trabalhar relação entre grupos de variáveis, visualizar alguma tendência, né? Eu quero saber inferir, né, com um certo nível de confiança. Se eu trabalho com parte fabril, eu quero saber como que vai ser a qualidade do meu produto lá no final, né?
e também conseguir desenvolver experimentos e testes de hipótese. Tá? Essas são algumas das nossas necessidades em termos de análise de dados. Tá? O MATLAB ele pode auxiliar você nesse sentido. Né? É uma linguagem de programação, né? Com uma grande gama de algoritmos, né? Então ele possui uma computação numérica muito forte, né? Ele é ideal para trabalhar com análise de dados e visualização, e eu tenho diversas toolbox que vão me auxiliar a essa análise numérica, né? Então, por exemplo, estatística, que é o nosso caso hoje, otimização, matemática simbólica, né? E ele é o core, a ferramenta principal para eu trabalhar com os outros produtos metrics, né? Então, no caso de MATLAB, as toolbox são as ferramentas adicionais, tá? Então vai me ter análise estatística, modelamento matemático, processar sinais. O Simulink é o par do MATLAB, mas ele é dedicado para modelamento de sistemas, simulação, né, implementação. E nele eu vou ter sistemas de comunicação, simular sistemas físicos, simular controladores, né, nesse sentido. Tá? E, no caso, estamos falando de estatística, né? Então, inicialmente, em termos de estatística, né, o MATLAB puro, sem nenhuma toolbox, possui algumas funções dedicadas a isso. Denominadas pelos estatísticos como uma estatística descritiva. Então, eu posso determinar o máximo, o mínimo, a média, a mediana, qual que é o desvio padrão, a covariância, ordenar, somar, gerar os produtos de curvas. Então, se eu tenho uma certa amostra de dados, por exemplo, né, eu posso obter gráficos, né, dedicados por um histograma, uma barra ou um gráfico normal, né, o máximo, o mínimo, o desvio padrão, a média, a mediana. Só um minutinho. Estão me perguntando se estão vendo meus. Sim, eu estou apresentando os slides. Né? Hum, só um minutinho, deixa eu ter certeza que estou compartilhando. Ô, Gustavo, eu não sei se está acontecendo algum problema do seu lado, mas o resto do pessoal está visualizando os slides. Ah, o Gustavo que conseguiu visualizar. Obrigado, pessoal, pelos comentários aqui. Mas sempre ocorre alguns problemas de interconexão, então, de repente, as transições dos slides, eles são mais lentos do que a minha apresentação, tá? Então, eu consigo gerar estatística descritiva, então, obter o máximo, o mínimo, o desvio padrão, a média e a variância, tá? Essas são funções básicas do MATLAB para estatística, certo? Então, por exemplo, eu tenho dentro do MATLAB algumas evoluções em termos de ferramenta. Atualmente nós estamos na versão 2019A, né? Dentro dos próximos meses, aqui em setembro, outubro, provavelmente nós teremos a 2019B, né? Então, o MATLAB está evoluindo como ferramenta, tá? Então, por exemplo, nós temos dentro das ferramentas o Data Statistics Toolbox. Data Statistics Toolbox não, a ferramenta de Data Statistics, tá? Dentro do próprio MATLAB, né? Então, por exemplo, se eu venho aqui no meu MATLAB,
Só um minutinho, deixa eu jogar meu MATLAB aqui para vocês verem. Vou gerar uma função aqui. Né? Essa função que eu estou gerando um vetor x de menos 4 a 4, né? E estou gerando uma curva, uma normal em relação a x, tá? E eu mandei plotar em relação a x pela normal, certo? Então eu posso vir aqui em Tools, Data Statistics. Se eu não estou enganado, para quem tenha 2014 para frente, né, essa tool já está incluída. Pessoal, qualquer pergunta, por favor, coloque no quadro de questões, tá? A gente vai tentar respondê-las durante a apresentação. Então, quando eu fui lá em Tools, Data Statistics, ele me gera essa ferramenta aqui. Tá? Qual que é a ideia também? É que dentro da visualização, por exemplo, eu consiga obter qual que é a média, a mediana, né? Então, se vocês verem, ele já vai me gerando o plot automaticamente. Né? Mas da onde que ele tirou esses valores? Né? Ele gera os valores em relação aos dados. Então, se eu venho aqui, ó, média de x, median de x. Se eu abrir as ferramentas aqui, elas vão estar aparentes. Então, olhando aqui, ó, elas são correspondentes. Né? A ideia dentro da janela de figura é eu obter os mesmos dados estatísticos. Opa, cadê? Tá? É que dentro da ferramenta de gráfico eu já consiga gerar o desenho. Né? Eu já automaticamente gerar a opção de linha da média e mediana. Eu não preciso construir via programação. Tá? Então, se alguém precisar dos slides ou requerer os slides, tá? Eu já deixei aqui um exemplo onde está, no caso da figura, Data Statistics, certo? Esse é o caminho. Né? Em relação também a evolução do MATLAB como produto, né? Para quem já é usuário MATLAB, conhece, eu normalmente ou eu carrego o MATLAB como matriz, né? E posteriormente eu separo as variáveis e eu vou construindo essas variáveis separadamente, né? E depois gero a inferência. Tá? Então, atualmente eu tenho o que a gente chama de tabela, né? E eu tenho como determinar algumas variáveis como se fossem categorias. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui no meu MATLAB, né? Vamos lá. MATLAB, setinha, cadê? Aqui. Eu tenho aqui um exemplo, eu tenho uma planilha Excel. Então, se eu clico aqui do lado direito do mouse, eu posso ou visualizar fora do meu MATLAB, eu quero ver ela na planilha Excel. Então, vamos lá, se eu venho aqui na planilha, ele vai acessar a ferramenta relativa ao tipo de dado, né, e vai tentar abrir.
Então, essa é a planilha de dados, tá? O Data XLS. Né? Então, vocês podem ver que eu tenho o ID, o grupo, idade, o gênero, dose de risco, né? Como se fosse pacientes, né? Planilha de dados sobre pacientes de um determinado hospital ou de um determinado setor de testes. Tá? Então, quando eu gero a opção de importar essa planilha, né? Estou esperando abrir a interface de carregar a planilha. Está carregando deste lado de cá. Eu vou jogar aqui. Então vocês podem ver os dados, né? Se vocês olharem aqui, ó, o ID, o grupo, como se fosse lá na planilha, os nomes, olha que interessante, ele já adotou o nome aqui para mim. Tá? Caso no nosso caso não seja esta o nome da coluna que eu quero ter, eu também posso vir aqui e modificar. Né? Então eu posso vir aqui e escrever idade. Opa, idade. Certo? E obter a opção de gerar uma tabela. Assim como tinha as opções antigas, né? Matriz numérica ou vetores de coluna, tá? Ou tabela. Né? Eu venho aqui, eu vou gerar uma import. Ó, ele já me gerou um aviso ali na tela que foi gerado uma importação que se chama data e ele tem 650 linhas por 13 colunas. Tá? Então, se eu venho aqui no meu MATLAB, vocês vão ver que data está aqui. E se eu abro o editor de variáveis de array, o Array Editor, vamos lá, olha lá. Ela vai me aparecer aqui com os nomes, ó, e aqui com o nome que eu adotei, certo? Então a ideia da tabela é eu melhorar a forma como eu importo os meus dados, tá? Então, em vez de ser variáveis lineares, tá? Eu tenho uma única variável, né, contendo toda a minha informação, certo? Poxa, mas aí fica aquela questão, né? Assim, Alberto, mas no final, para que serve isso? Né? A ideia é melhorar a forma como eu trabalho dentro do MATLAB. Né? Então, deixa eu limpar aqui. Eu estou aplicando aqui normalmente, tá? É, dados que o meu MATLAB já possui. Né? Então, se alguém tiver o MATLAB, acho que a partir de 2018, ou provavelmente vai ter essas mesmas variáveis. Então, eu carreguei aqui uma variável que já está inclusa dentro do próprio MATLAB, né? Para a gente tentar minimizar alguém que queira fazer as mesmas coisas que eu estou fazendo aqui agora. Então, vocês podem ver que ele já carregou várias variáveis, uma separada da outra. Né? Então, eu posso gerar a tabela também manualmente. Então, posso clicar aqui, ou clicar e arrastar e dar um Enter, ou simplesmente mandar executar da tela. Então, vocês podem ver que eu gerei aqui a tabela. Ó, né? Então, eu tenho a idade, a altura, o peso, né? A parte de pressão sistólica e diastólica. Né? Infelizmente, eu não sei explicar, porque eu sou mecânico, então essas partes de saúde eu não entendo bem, tá? Mas a ideia é que eu consiga manipular essa informação de uma maneira mais concentrada, tá? Então, por exemplo, eu posso pegar aqui uma propriedade
né? E falo assim, quem que são as colunas de nome, né? Então, opa. Então eu posso falar que o row names aqui é o último nome, tá? Então se eu pegar os primeiros 4, olha lá, Smith, Johnson, Williams e Jones, tá? O que mais que eu posso fazer? Eu posso determinar, né, que o gênero é uma categoria, tá? Deixa eu só clicar aqui nesse cara, esse cara aqui de novo, tá? E a localização, que é esse aqui, tá vendo que é uma célula também, é uma categoria. Então, se eu perguntar, eu tenho 39 no County General, 24 no St. Mary's e 37 no VA Hospital, tá? Então, a ideia é que eu consiga manipular isso de uma maneira bem mais simples. Então, ó, eu quero gerar um histograma, que é um gráfico de barras, em relação à idade, certo? E o gênero, que é o quê? Feminino. Tá? Então, eu, não é apenas uma variável numérica, não é uma variável texto, ela é uma categoria. Tá? Então, eu quero separar é, tamanho, pequeno, médio e grande. Eu vou conseguir trabalhar isso dentro do MATLAB e relacionar isso dentro da minha tabela. Tá? Então, por exemplo, eu só vir aqui, eu só peguei, gerei o histograma baseado na idade apenas nos pacientes de sexo feminino. Tá? Então, a categoria ela vai me fornecer a informação necessária baseado numa categoria que eu estou pressupondo. Tá? Então, a ideia dessa variável, desse denominar esse tipo de variável, é eu poder manipular e gerar relações muito mais fáceis. Tá? Então, a tabela, a categoria, vai me facilitar isso nesse sentido. Certo? Se alguém tiver interessado, a gente teve um webinar simplesmente apenas com os tipos de dados que o MATLAB possui, né? E uma delas é a tabela. Tem uma explicação muito mais detalhada do que essa que estou dando aqui. Eu só estou passando por cima, né? É um básico, certo? Relacionado a Big Data, tá? Atualmente o MATLAB ele está aplicado a processadores de 64 bits, tá? Então ele evoluiu para tentar buscar o melhor dos processadores de 64 bits. Posso aplicar variáveis mapeadas em memória, né? Então, qual que é a ideia disso também? É poder aplicar GPU dentro do MATLAB, né? Então, para quem já é usuário MATLAB conhece, normalmente eu pego a variável e jogo ela totalmente dentro da memória RAM do MATLAB, do MATLAB não, perdão, do meu desktop, do hardware disponível, né? Então, a ideia é eu obter a maior quantidade de memória livre disponível dentro do meu MATLAB, né? Então, para quem não conhece, é mais ou menos fazer isso aqui, né? Eu saber quanto que eu consigo colocar de variáveis dentro do meu MATLAB, né? Então, uma forma de eu minimizar isso, tá, é poder trabalhar com variáveis mapeadas, né? Então, eu posso, por exemplo, aplicar variáveis em GPU, né? Eu poder trabalhar com GPU dentro, a partir de funções do MATLAB, tá? Opa, volta. Né? Eu fazer o uso da minha GPU. Atualmente eu tenho suporte à GPU NVIDIA,
né? Então, quem faz uso dessa aplicação GPU, eu preciso ter o Parallel Computing Toolbox, né? Melhorar também o quanto que eu posso trabalhar com variáveis em disco, né? E também poder acessar banco de dados, né? Então, para eu trabalhar com essa quantidade de dados, eu vou trabalhar com processamento em bloco, posso trabalhar com paralelismo, né? Ou vetores distribuídos, né? Vai depender muito do tipo de informação que você vai estar trabalhando e como que ela pode ser distribuída, tá? Então, para quem está chegando agora também, esse webinar está sendo gravado e dentro do nosso canal no YouTube ela vai estar disponível posteriormente. Tá? Uma outra forma de dados também interessante, além do table, é o Data Store. Né? O Data Store ela foi criado para minimizar o erro que eu tenho de tentar colocar todas as variáveis da memória RAM da minha máquina. Né? O Data Store ele vai fazer o quê? Eu posso ter vários arquivos de dados, né, para eu poder trabalhar e ao invés dele armazenar em memória, o MATLAB carrega ele para trabalho, depois ele vai lá e vai pegando os segundos, terceiro, quarto, quinto, sucessivamente, sem carregar em memória. Tá? E aí eu vou poder fazer uso das técnicas de programação que eu achar melhor correlacionado ao meu problema, seja streaming, seja MapReduce, né? Ou também uso da plataforma que melhor me adequa à minha solução. Então, por exemplo, posso usar o EC2 da Cloud, tá? Cluster de computadores, se você tiver acesso a um supercomputador, né? Ou gerar processamentos em Hadoop. Tá? Novamente, sim, depende muito do tipo de problema, né? Qualquer necessidade, qualquer dúvida também, por favor, nos contate para a gente poder tentar responder da melhor forma possível, tá? Alguém está me perguntando de Tensor, eu não sei responder, tá? Sobre o Tensor Processing Units, eu tenho que verificar, tá? Mas eu posso verificar isso e depois te responder, Emerson. Né? Hadoop, tá? É um sistema de processamento em web. Né? Então é como se eu tivesse tendo que aplicar, dividir meu processamento, tá? Num sistemas de computação distribuída. No caso, um sistema de web, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Tá? E ele é baseado em Apache, né? Então o Apache é uma plataforma de web, tá? Então você colocando isso no Google, ele vai aparecer para você, Hadoop, tá? Acho que o pessoal do marketing, o Leandro está ajudando vocês aí com o Hadoop, né? Mas para quem estiver procurando, vai procurar um servidor e ele é conhecido pelo elefantezinho. Cadê o elefante? Aqui, tá? Para ajudar vocês. Tá? Em termos de toolbox, tá? Então, a gente só começou com o MATLAB básico, vocês viram que o MATLAB puro já pode te ajudar, né? Eu tenho funções do Statistics Toolbox, atualmente ele chama Statistics e Machine Learning, porque parte
da estrutura de aprendizagem de máquina aplica soluções de estatística. Tá? Então, dentro do Statistics Toolbox, você pode ter o básico, distribuição de probabilidade, trabalhar com estatística multivariada, gerar modelamento linear e não linear, né? Estatística de processo, né? Fazer os PCPs, fazer design de experimentos, né? Desenho de experimentos e também gerar seu próprio machine learning, gerar aprendizado baseado em dados. A ideia do machine learning é eu gerar uma inferência baseada em dados experimentais. Eu poder inferir uma determinada atividade ou uma determinada ocorrência baseado nos dados. Né? Por isso que ele está preso ao Statistics Toolbox antigamente. Tá? Então, por exemplo, eu tenho distribuição de probabilidade, né? Então eu tenho interfaces e funções dedicadas para analisar a distribuição de probabilidade, né? Atualmente temos cerca de 22 distribuições pré-definidas, mas você também pode gerar sua própria customização, ou seja, gerar seu próprio algoritmo de distribuição, tá? Então, essas funcionalidades vão ter o quê? Aproximação, eu posso fazer estudo de variações, ou seja, comparar uma com a outra, poder analisar as distribuições, né? E também trabalhar com amostras aleatórias. Tá? Eu tenho aqui um outro exemplo, né? Então eu vou fazer uso do MATLAB novamente. Deixa eu limpar aqui. Eu vou carregar um outro exemplo, que é o Load-Car Small. Né? Então ele já carregou os dados aqui para mim. Então eu vou fazer aqui o Distribution Filter. Vou chamar a interface. Deixa eu ver se está aqui. Não. Então vem aqui. Essa função Distribution Filter aqui, ela vai me chamar a interface gráfica de aproximação de distribuição. Tá? Então vamos lá, está desse lado de cá. Então eu posso falar que eu vou pegar os dados. Então meus dados, posso dar um view. Ok. Create dataset. Então, esses são os dados. Eu posso trabalhar com zonas de exclusão, tá? Posso tentar eliminar dados aqui, no caso, por exemplo, not a numbers, ou seja, valores que não existem, tá? Posso gerar regras, né, dos meus dados, tá? Então, eu posso gerar ele baseado nos inteiros, posso gerar uma regra de Scott e assim por diante. Opa, aqui. Então, eu posso vir aqui gerar uma nova aproximação, né? Ele vai me gerar uma ferramenta de opção, né? Então eu posso escolher qual tipo de distribuição que eu quero trabalhar, então Nakagami, uma não paramétrica, por exemplo. Vamos lá, posso aplicar. Beleza? Então, ó, o
que interessante. Se eu venho aqui, ele me gera uma aproximação quase similar aos picos, né? Se eu tivesse escolhido uma normal, vocês vão ver que ele ia ter uma tendência única, ou seja, só um pico. Ó, tá? Então, paralelamente, ele já me gera aqui parâmetros, então, qual que é a estimação, qual que é o desvio do erro, né? A covariância, né? Dos valores, o mu e o sigma. Posso também manipular as aproximações, então deixa eu ver, né? Gerar aqui ó, os picos de confidência, aí eu venho aqui, new fit, não mudou nada, opa, tá aqui o resultado, ok, close, tá. O e Wildson, né? Então, depende muito do que você está querendo em termos de gráfico, tá? Então, eu consigo adicionar aqui uma nova opção, por exemplo, que é fit 2, e vou chamar de não paramétrico. Vou mandar aplicar. Então aqui eu tenho o fit 2, certo? Com outro gráfico, certo? Então eu tenho algumas funções dentro do próprio MATLAB, tá? Que me permite gerar dois gráficos no mesmo eixo, tá? Só que aí eu preciso saber mais ou menos qual tipo de dados que você está trabalhando, mas é possível dentro do MATLAB manipular os eixos e os gráficos, tá? Beleza? O que é interessante é você poder manipular essas variáveis, então eu posso mudar aqui qual que, por exemplo, a função de densidade, se ele vai ser cumulativo, melhorar aqui o nível de confidência para visualizar os resultados e plotar a função. Opa, está aqui desse lado. Tá? Então a ideia também da interface é com que eu manipule essas informações de uma maneira muito mais fáceis, né? Eu possa exportar essa minha análise, essa minha distribuição para o MATLAB. Então, por exemplo, eu vou exportar, ela vai virar uma Evaluate Results. Então, quando eu clico aqui, venho aqui no meu MATLAB, eu tenho a variável aqui, ó. Essa é a distribuição, tá? E Wildson, realmente, então no seu caso é uma série temporal, é possível colocar as duas informações, velocidade e alguma variação no tempo, por dia ou por mês, dentro de uma única janela de gráfico. Tá? Ah, Iago, no caso da normal, tá? Você está falando da PDF adotada, no caso como se fosse das análises de dados, tá? A estatística é uma inferência. Então, por exemplo, essa aqui é a série normal, a vermelha é a normal, correto? E esse aqui é o não paramétrico. Dependendo da análise que você for fazer, beleza, eu quero ser que ela interprete em relação ao normal, essa curva está correta. Tá? Mas, se eu quero que ela seja mais representativa, a não paramétrica é mais fiel, porque você está vendo que ela está mais
fiel aos picos. Tenho 2 picos principais. Tá? Então, estatística também é uma questão da interpretação da sua necessidade dos dados e da sua inferência. Tá? Vamos lá que eu já estou estourando o tempo. Né? Uma coisa interessante também do Statistical Machine Learning é estatística multivariada. Tá? Provavelmente eu teria que ter um dia só para explicar sobre estatística multivariada e assim mesmo eu não conseguiria explicar todas as opções que ela possui. Tá? Então, eu conseguiria fazer desde análise componente principal, em inglês seria o PCA, análise de fator, variância multidimensional, cluster, escala multidimensional. Qual que é a ideia da estatística multivariada? Eu poder trabalhar com correlações dentro dos dados. Tá? Então, um exemplo seria o que? Eu aplicar o Fisher Table, o Fisher Iris. Tá? Se vocês olharem em termos de dados, tá? Essa aplicação dessa base de dados é baseado nesse Iris Flower Dataset. Tá? Ele é um dataset free, então qualquer usuário pode baixar e aplicar. Ele é baseado na variação de flores, são essas íris, então em relação às pétalas, a cepa e a cor. Tá? Então ele vai gerando variações de cor. Então, setosa, que seria o vermelho, o green e o azul. Então, são 3 tipos, o setosa, versicolor e vigínica. Tá? Então, a ideia é que eu consiga, dentro do MATLAB, trabalhar com isso, no caso, com o Statistics Toolbox, fazer estatística multivariada. Né? Então, eu tenho como gerar classificadores, então, para facilitar, eu tenho um app que me ajuda a gerar essa classificação. Né? Então, eu tenho o Classification Learning. Né? Então, onde que seria isso no MATLAB? Eu venho aqui no MATLAB, apps, vamos lá, Machine Learning, Deep Learning, ó, Classification Learning. Tá? Então, eu vou aplicar. Então, eu carreguei as informações, ele vai abrir uma nova seção, eu vou carregar uma nova seção dentro do Classification Learner, tá? Separar os preditores, então vocês podem ver que eu tenho a cepa, o tamanho da pétala, a largura dela, tá? E ela vai poder me gerar um gráfico em relação aos tipos de dados, tá? Então, no caso, em relação à cepa, né, o tamanho e a largura, tá? Eu vou poder obter e trabalhar com o tipo de classificador que eu quero trabalhar, tá? Então, um exemplinho rápido aqui. Vamos ver se eu vou... MATLAB, cadê o MATLAB? Eu vou carregar a cepa aqui. Carreguei. Eu vou Classification Learner. Deixa eu fechar umas janelas aqui. Bom, beleza. Carregou. Eu vim aqui. Nova sessão. Eu vou carregar os meus dados. Cadê? Fisher Table. Ó. Então, ele está vendo que eu tenho a resposta, são 3 espécies. Aqui os preditores, a cepa, a pétala.
Não vou mexer muito nisso, mas se alguém tiver alguma necessidade, depois pode me mandar um e-mail, tá? Então ele já me gera aqui ó, o dataset original, tá? Então, com o plot, quais são os tipos, né? Acetosa, versicolor, virgínica. Aqui eu tenho as opções, né? Que eu tenho para obter a decision tree, por exemplo. Então posso falar que eu quero esse decision tree. Se vocês notarem aqui o meu use parallel ele está ativo, então qual que é a ideia? Normalmente essas ferramentas de classificação demoram tempo, elas geram um grande processamento, né? Normalmente o MATLAB se prende ao core principal onde o sistema operacional está, né? Então os outros cores eles ficam praticamente sem uso, né? Então se eu tenho o Parallel Computing ele vai forçar com que esse meu treinamento ocorra em todos os cores disponíveis da minha máquina. Tá? Então vocês vão ver que ele vai startar aqui o Parallel Pool, né, localmente na minha máquina. Tá? Então ele vai fazer o uso dos processadores existentes na minha máquina para poder operar. Tá? Vai demorar um pouquinho para gerar. Tá? Bom, enquanto ele corre, eu vou dar um prosseguimento aqui. Então, a ideia também em termos de MATLAB é que ele consiga gerar para mim a análise do meu problema, eu gerar um classificador, né, com uma acurácia até que razoável. Então ele vai mostrar aqui para mim qual que é a precisão desse cálculo, tá? Então, e eu poder testar vários classificadores em paralelo. Então, se vocês olharem a interface do classificador, né, eu tenho as outras opções. É que aqui agora ele está inativo porque eu estou correndo um classificador. Mas eu tenho aqui o Find Tree, eu posso gerar o componente aqui, eu posso gerar o scatterplot, gerar uma matriz de confusão, né, para eu saber quais são as variáveis mais correspondentes, quais não são, né, as coordenadas em paralelos, ou seja, quais variáveis ou quais grupos têm correlação um com o outro, tá? E eu poder exportar ou gerar uma função. Então, a partir do momento que eu gerei uma classificação e eu estou feliz ou aquela classificação me atende, tá? Eu posso gerar essa função para aplicar com uma nova série de dados e ele poder inferir sobre o resultado, tá? Ele está calculando aqui ainda. Então, deixa ele calcular, ele vai demorar um pouquinho. Enquanto isso, eu vou dar prosseguimento aqui nos slides. Tá? Então, os dados, o dataset. Tá? Então, vocês vão notar que a partir do momento que ele gerou a classificação, né, aqui, ó, ele vai gerar o resultado. Então, quanto tempo gerou para gerar cada observação, qual que é o tempo de treinamento, qual que foi a precisão, tá? Qual que foi o modelo utilizado, certo? Nada impede também que você use as funções manualmente, tá? Então, se você tem expertise com programação, já é usuário MATLAB, se você não quer usar a interface gráfica, você também pode usar as funções, tá? Posso gerar também, além dos classificadores ou da estatística multivariada, aplicar modelamento linear e não linear. Então, eu tenho funções de ANOVA,
Posso gerar regressão baseada em linear, polinômio, né? Gerar aproximação de modelo genérico, né? Ou uma estimação baseada em parâmetro, né? Então, depende muito do problema que você vai querer resolver. O Statistics Toolbox vai gerar essa compreensão, né, dos dados. Então, eu vou poder gerar uma análise em relação aos seus dados existentes, tá? Tá calculando aqui ainda, né? Então, eu tenho um exemplo aqui também. Então, eu apliquei o mesmo exemplo que eu carreguei anteriormente, que é o dos pacientes. Então, tem o Smith, que é um homem, 38 anos, altura de 71, no caso, pés, né? 176, acho que é libras, né? Se não me engano, de peso, tá? Se ele é fumante, qual que é a pressão sistólica e qual que é a função diastólica dele, né? A ideia aqui é que eu consiga gerar um modelo linear, né? Então, eu estou fazendo uma relação entre a pressão sistólica, né? Se ele tem uma tendência de pressão, né? Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui. Não. O quanto que a pressão sistólica dele aqui, tá? Tem relação entre o gênero, a idade, o peso, ou se ele é fumante ou não, tá? Então, o que vai acontecer? Que aqui, né, ele vai verificar se, no caso das mulheres, né, a idade, se a gente olhar aqui, a idade realmente não, quase que não influencia em nada ele ter problema de pressão, né, ou um problema cardíaco no final, tá? E provavelmente eu posso ter alguma relação ele ser fumante, tá? Então, a ideia aqui é eu poder verificar, né, a relação entre as variáveis, né, e poder trabalhar a correlação entre elas. Deixa eu voltar aqui, acho que agora acabou. Olha lá, ele acabou de separar os dados e agora ele está efetivando o treinamento nos classificadores, voltando aqui, tá? Então, o que que isso aqui vai me ajudar? Eu poder obter as informações, então vocês podem ver que eu posso ter outros tipos de classificadores, né? E poder testar as diferenças entre eles e qual que vai ser o melhor algoritmo para eu poder obter a minha inferência, tá? Então, eu posso gerar aqui a matriz de confusão. Então, vocês podem ver que tem umas variáveis aqui, que são esses xizinhos, né? Que elas não me geram relação nenhuma, tá? Então, eu posso obter a matriz de confusão, né? Então, ó, eu tenho três do Virginica aqui em relação ao versicolo que não são verdadeiras, não geram relação nenhuma, tá? E aqui também no versicolo em relação ao Virginica, né? Posso ter o plot em paralelo, então vamos lá. Ó, tá vendo? Que ele vai começar o quê? Gerar as correlações entre cada eixo, em cada tipo de variável de dados. Então, esses caras aqui, ó, que estão tracejados, são incorretos. Elas não me geram inferência nenhuma. Posso gerar a função. Então, a partir do que eu fiz aqui na interface, eu vou gerar um código. Aí tem uns que me chamam de preguiçoso, né? Então, tipo, eu não vou precisar fazer. Ele já vai me gerar uma função em relação ao classificador treinado, né? Aqui. Para que os próximos dados eu consiga só inferir. Eu já treinei a classificadora, então ele já vai classificar para mim, tá? Qual que é a ideia aqui também é facilitar, né? Então, o quanto que eu consigo analisar, gerar um classificador e o quanto que eu já consigo gerar um código para ser aplicável, certo?
Então, por exemplo, se eu quiser gerar algum outro código, por exemplo, rodar todos os três ao mesmo tempo, também posso. Vai demorar mais? Vai. Mas eu posso pegar e deixar ele fazendo. Olha lá, o Qt. Então eu mandei os jobs, ele simplesmente vai fazer em paralelo para mim, e aí eu vou poder olhar e falar assim, qual que seria o meu melhor editor aqui, que tem a melhor precisão, por exemplo. Esse e esse estão muito parecidos. Volta aqui no meu MATLAB. Olha lá. Estão todos muito parecidos, né? Então eu posso também escolher uma opção dessas, verificar, tentar falar, eu não quero que seja em relação à cepa, se só me gera uma relação. Não mudou muita coisa. Tá? Certo? Voltando aqui ao meu estudo. Então, a ideia é que eu consiga obter a melhor relação entre os pacientes, né? E a regressão linear, que é esse fit-LM aqui, por exemplo, vai me gerar a relação entre uma variável, né? E outras, por exemplo. Né? Lembrando que, por exemplo, o gênero, né, é uma categoria, não é uma variável, 0 ou 1 no caso, correto? Então vamos lá. Deixa eu ir aqui no meu MATLAB. Deixa eu limpar isso aqui um pouquinho. Então, eu vou gerar essa variável. Olha lá, 0.078. Né? Então, o que eu quero fazer aqui? Eu quero colocar dentro da minha variável que só está o gênero e a idade, que ele seja fumante. Vamos lá. Vou gerar uma nova regressão, sendo que eu tenho aqui a idade e o fumo, né? Se a pessoa é fumante ou não. Tá? Vou plotar aqui as variáveis. Ó, o que aconteceu? Eu tenho menos 12, aqui os resíduos. Se a gente olhar, eu tenho aqui dois grupos muito parecidos em 12. Né? Então, eu quero saber se eu consigo eliminar algumas variáveis, né, para tentar melhorar a minha inferência. Ó, então, eu estou vendo aqui que pessoas maiores de 84 anos. Tá? Então, eu posso gerar um novo modelo, onde eu vou falar para ele, olha, exclui para mim as pessoas que são maiores de 84 anos, porque nessa idade você já tem uma tendência a ter problemas de pressão. Tá? Então, ó, vou gerar aqui um novo modelo. Então, o que aconteceu? A relação da pressão aqui tem mais a ver com a idade e ele ser fumante ou não, do que em relação ao sexo, por exemplo, né, ser homem ou mulher. Tá? Se eu olhar aqui os resíduos, cadê meu plot? Ó, né? Já melhorou a minha curva. Beleza?
Então, o Statistic Toolbox ele vai me auxiliar o MATLAB a obter mais informações e uma análise melhor das minhas informações. Tá? Já estou estourando meu tempo. Posso também fazer análise de hipóteses dentro do MATLAB, então t-teste ou z-teste, né? Modelos não paramétricos. Tá? Estatística de processo, então se eu quero fazer controle de produção ou melhorar a qualidade de produção, eu também consigo fazer com o Statistic Toolbox. Design of Experiments, então a ideia do Design of Experiments é o quê? Eu não testar todas as variáveis, mas achar quais são as mais correlacionáveis e trabalhar com elas, tá? Consigo fazer isso dentro do MATLAB, né? Então, trabalhar com gráficos de controle, fazer fatorial completa, superfície de resposta, né? O D ótimo, por exemplo. Tá? Esse aqui é um caso, então, uma empresa desenvolvedora de máquinas, automação de máquinas, conseguiu aumentar a produção, né, em tempo real, então, ajuste não só do controlador, mas do produto no final, em termos de qualidade, tá? Então, principalmente também quando você tem muitas máquinas que você precisa controlar, tá? Uma opção também em termos de produto não é só MATLAB, eu posso gerar o algoritmo, desenvolver em MATLAB e posteriormente gerar componentes para ser aplicáveis em outras plataformas, né? Seja um executável, que no caso é o standalone, um add-in, um suplemento para Excel. Se eu trabalho com outra linguagem, Python, C Sharp, .NET, eu consigo gerar uma DLL para ser aplicada em Java, ou uma classe Java a partir de algoritmos MATLAB. Dentro do próprio site da Metrics, você tem a área de academia para quem é estudante, tá? Então você tem acesso a tutoriais interativos, para quem é professor, você tem acesso a materiais para ensino de MATLAB e Simulink, né? Alguns desses tutoriais, no caso da Metrics, também são gratuitos, o MATLAB on-ramp, Simulink on-ramp, ou para quem quer entrar nessa área de inteligência artificial, Deep Learning, tá? Dentro do próprio portal do OpenCAD, nós também temos o OpenCAD University, como comentei no início. Você pode estar acessando o OpenCAD University a partir do nosso site, né? O Model Based Design, o OnePap, ele é gratuito, tá? Fique à vontade para poder acessá-lo. Tá? Meu tempo está curto, mas eu deixo aberto para questões. Se alguém tiver alguma questão, pode mandar agora nesse momento. Tá? Vamos lá. Ô Iago, você pergunta aqui sobre como que a PDF pode te auxiliar, né? Qual que satisfaz o conjunto de dados. Novamente, estatística é a interpretação dos dados. Se você quer uma interpretação fiel, relacional aos dados, você tem que melhorar a distribuição. Então, você não vai poder aplicar uma curva normal. Tá? Por isso que dentro do Distribution Filter existem as outras algoritmos para distribuição. Ela vai se adequar ao resultado dos seus dados experimentais. Tá? Então, isso também vai variar do quanto que sua variável também tem erro, né, ou variação. Tá? E Wildson. Né? Não tem problema com o tamanho da série temporal. Tá? Você pode ter os seus dados, sei lá, de 5 em 5 segundos, o MATLAB também vai trabalhar com ele. Tá? Então, vai depender muito da capacidade que você tem de hardware e aplicação, tá? E para você poder obter a análise, tá? Normalmente, quando a gente fala XY, a gente fala, no seu caso, como se fosse uma série temporal, tá?
trabalhar com série temporal dentro do MATLAB. Então, quando você for buscar uma informação dentro do site da Metrics, procure por trabalhar com séries temporais, que é o seu caso, tá? Felipe, acho que seriam esses daqui, tá? Só entrar lá no site da Metrics, vai ter o acesso aos tutoriais, tá? Fica à vontade. Ô, Iago, sim, você pode utilizar o log de Likelihood, tá? Para ajustar o PDF. Só que aí você vai ter que colocar os parâmetros de ajuste, tá? O Gustavo pergunta também de Bayesiana, né? Deixa eu ver. Você pode entrar aqui no site da Metrics. Então vamos lá. Base. O Felipe pergunta como que a gente pode aplicar a estatística para quem é de mecânica. Eu também sou mecânico, tá? Atualmente, você pode trabalhar com estatística, tá? Não só como controle de processo, tá? Mas também nós temos atualmente um toolbox chamado manutenção preditiva, né? Então, a ideia é, a partir dos dados amostrais de uma máquina, ou você ter essa máquina amostrada, tá? Poder identificar falhas antecipadamente e poder antecipar manutenção, tá? A partir de dados experimentais, tá? Então, para o caso do, eu acho que seria isso a pergunta, tá? Ou controle de processo, ou análise de experimento, ou manutenção preditiva, tá? Gustavo, eu consigo trabalhar com Bayes, né? Faz parte da estatística multivariada, tá? Então eu posso trabalhar tanto como classificador ou como amostrador, tá? Só infelizmente meu tempo, estourei o tempo, né? Mas fiquem à vontade de estar me mandando e-mail e me gerando questionamentos, tá? Obrigado pela presença de todos, tá? Em nome da equipe OpenCAD, agradeço a todos vocês. Fico atento aos novos webinars que divulgaremos via e-mail ou redes sociais, tá? Acompanhe a nossa página da OpenCAD no Facebook e LinkedIn para ficar por dentro das programações, tá? Aproveito também para convidá-los a subscreverem nosso canal no YouTube, tá? Além dos vídeos do webinar, tem vários outros conteúdos interessantes que vocês podem conferir, né? Esperamos que tenham gostado desse webinar e esperamos vê-los novamente em outros eventos. Obrigado a todos, um bom dia.